Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que Deus possa reinar na casa de vocês e triunfar na vida de todos nós. Em nome de Jesus. Eu quero primeiro agradecer a vocês por toda a palavra de carinho, por toda a compreensão. A gente não teve o último encontro, porque eu tive um imprevisto, né? Minha mãe, ela faz um tratamento oncológico já há alguns anos, ela precisou fazer uma cirurgia e eu trouxe aqui ela para casa para que ela pudesse ser tratada e graças a Deus deu tudo certo. Agora veio hoje ela para casa dela, então agora a gente está mais tranquilo, a cirurgia foi um sucesso, ela está se recuperando bem, agora está tudo em ordem, graças a Deus. Agradeço aí pelas orações também. Como a gente não teve um encontro na última sexta-feira, né, eu fiquei de preparar um vídeo, uma palavra, né, para vocês. Eu tinha separado já uma palavra para ministrar, para a gente conversar e refletir em cima dela na última sexta-feira, tá? E eu quero muito compartilhar com vocês, né, essa palavra aqui para que a gente possa meditar em cima dela, né? Mas antes, eu quero fazer uma pergunta, né, para vocês, que vocês reflitam em cima delas. Quantas vezes eu já desejei o bem ou o mal para uma pessoa? Quantas vezes eu, sem querer, eu já atraí tanto o bem como o mal para minha vida? Né? Isso são coisas que a gente costuma ter esse tipo de questionamento, né? Mas que mal que eu fiz? Mas o que eu fiz de mal? Será que eu trouxe algo de ruim para aquela pessoa? O que eu fiz de mal na minha vida? E tem coisas que são muito obscuras, né? Tem coisas, principalmente as coisas ruins, a gente pode dizer de malditas, elas ficam obscuras, né? Claro que tudo que fica obscuro, conforme a Bíblia, um dia ela aparece, né? Nada fica encoberto, todo mal ele é revelado. Isso, graças a Deus, né? Então eu pergunto, será que eu estou fazendo mal? Ou será que eu estou fazendo bem para as pessoas? Será que sem querer eu não posso estar trazendo uma certa desgraça ou um certo bloqueio para uma pessoa, mesmo que eu a ame tanto? Então eu trouxe essa palavra para vocês, né, para que a gente possa meditar em cima dela. O texto base aqui, vai ser Efésios 4, capítulo 4, versículo 29, né, onde a palavra de Deus diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Palavra torpe, ela tem um significado muito forte. Aliás, essa palavra de Efésios, no livro de Efésios, é muito forte. Ela é muito pesada, né? E ela nos mostra, a gente vai refletir isso mais para frente, ela nos mostra que às vezes a gente traz certas coisas ou situações para pessoas próximas sem a nossa intenção, né? O que fala a palavra torpe, né? O que significa a palavra torpe? Né? Torpe se refere a uma palavra suja, obscena, que insulta os bons costumes e a moral, transmitindo algo feio, né, para aquelas pessoas, inclusive para as pessoas próximas. Não é só um palavrão, mas são palavras que possuem um significado obscuro, muitas vezes um significado que
a gente, por falta de conhecimento, não sabe que estamos trazendo desgraça ou trazendo uma má influência para uma pessoa querida, né? Até para uma pessoa que a gente não tenha tanta afinidade, né? Eu acredito que tudo que a gente dá, a gente recebe. Então, independente de a pessoa ser amada ou não, eu acho que trazer o mal não é uma boa condição, porque isso pode voltar e volta para a gente de uma outra forma, tá? Então, esse termo, palavra torpe, ele é muito usado no meio religioso, né? Como na Bíblia, enfim. E é um linguajar bem profano, tá? A, a palavra, isso eu creio muito, né? Eu digo para vocês que é uma realidade. A palavra ela tem poder. Ela tem o poder de construção e um poder de destruição. Depende de como ela é empenhada ou de como ela é dita, de como ela é utilizada. Se você utiliza uma palavra torpe, você vai desconstruir ou destruir algo. Embora se você traz uma palavra de amor, uma palavra de conforto, você acaba trazendo algo que edifica. Você traz uma construção, algo que está elevando aquela pessoa, tanto espiritualmente como mentalmente também, tá? Então, como diz o livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34, a boca fala o que está cheio o coração. Então, muitas vezes a gente fala aquilo que o nosso coração está cheio. A gente precisa refletir muito bem o que eu tenho dentro do meu coração que eu estou trazendo para as pessoas, né? Por exemplo, um exemplo muito prático aqui e muito usado, inclusive entre os irmãos, né? Uma palavra que às vezes brincando a gente acaba falando, desgraça ou desgraçado, né? Essa é uma palavra aparentemente inocente, né? Se a gente for ver, é uma palavra que, seu desgraçado, né? Uma palavra comum. Só que vamos entender o significado dessa palavra. O significado real, depois o significado espiritual, tá bom? Significado real, desgraça. O prefixo des, né? O prefixo des, ele diz algo que é negativo. Por exemplo, desnecessário, não é necessário. Desempregado, não empregado. Então, o prefixo des ele é algo negativo, é alguma negação, algo contrário, tá? Daquilo que você quer dizer. Graça. Graça a gente sabe o que é, mas o que é? Qual o significado de graça? Aquilo é de graça? Eu não vou pagar? Sim, o amor de Deus é uma graça, porque é o favor, né, imerecido de Deus, é uma graça, um presente gratuito de amor e misericórdia. Isso é uma graça, né? É algo que nós conquistamos por sermos filhos do Pai e nós temos por mérito próprio isso, né? Uma graça que é recebido pela fé. Então, quando eu falo para uma pessoa que ela é uma desgraçada, ou que eu falo algo, isso é uma desgraça, o que eu estou querendo dizer? Que ela não é algo imerecido, ou que ela não é algo que provém de Deus. Ela não é um presente gratuito de amor, entende? Então, quando eu falo uma palavra simples como desgraçado, eu estou falando espiritualmente agora, né? A palavra desgraça, ela significa a ausência da graça de Deus, seja numa pessoa, seja numa situação, seja para nós mesmos, né? Às vezes você fala, eu sou um desgraçado. Gente, você não é, eu não sou, nós não somos. Muito pelo contrário, nós somos cheios de graça. Nós temos a graça de Deus, né? Então, esse tipo de palavra é uma palavra que
é uma condição que representa viver distante de Deus, viver sem a graça e a misericórdia do amor do eterno. Então é algo, entende? É algo muito profundo. Quando você diz isso para uma pessoa, você está dizendo que ela está longe da graça do Senhor. E quando você diz isso para você, você está dizendo para você mesmo que você não vive na graça, que você não vive na imensidão do amor eterno. Então, esse tipo de palavra a gente tem que evitar, porque isso condena a escuridão. Uma outra palavra que muitas vezes a gente fala, sem querer, no dia a dia, miserável. Ah, seu miserável. Ah, porque isso é uma miséria. Esse tipo de palavra a gente não pode falar dentro de casa, principalmente dentro de casa, principalmente perto dos nossos filhos, principalmente perto da nossa esposa, do nosso marido, pessoas que a gente ama. A gente não pode usar esses termos perto de pessoas que a gente quer e deseja o bem, porque acaba trazendo, de uma certa forma, uma certa condição contrária do bem que a gente deseja para ela. Tá? Por exemplo, miserável, ela arquiteta a falta, a indigência, a pobreza, a escassez. Então você fala, esse cara é um miserável. Você não está xingando ele, você está trazendo uma maldição para ele. A palavra tem poder. E se você falar isso de você, você está trazendo algo para você, para sua casa, para o seu lar. Então são coisas que a gente já precisa cortar, precisa repreender. A gente não pode trazer esse tipo de termos para fazer a abertura de brechas na nossa vida. Ah, por que a minha vida não anda para frente? Por que a minha vida ela está estagnada? Ah, por que não acontece isso? Às vezes são nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. Sem a gente perceber, a gente acaba atraindo aquela situação ou aquela condição que a gente não quer. Né? Claro que assim, a gente precisa estar sempre em oração, pedindo para Deus repreender e cortar todo o mal, mesmo que aquele mal obscuro, que às vezes você solta uma palavra sem saber o significado dela, e você já faz com que seja cortada aquela corrente, aquela maldição da sua vida, ou da vida da pessoa que você está próximo. Outra palavra também, que minha mãe mesmo usava muito, né? Às vezes usa danado. Ah, danado não tem um significado. Danado na sua base, né, de significância, significa condenado, sofredor, maldito, ruim. Olha como quão profundo é um significado de uma palavra medíocre, uma palavra assim que não parece ter um significado tão forte, né? E a palavra danado, se você for ver, ia falar historicamente, não, mas espiritualmente, a palavra danado, ela significa condenado ao inferno. Então você fala para uma pessoa que ela é danada, você está falando que ela é condenada ao inferno. Você fala, eu sou danadinho. Você está se condenando à maldição. Você está atraindo coisas na sua vida que não é para você. Então, às vezes, esses termos, esses linguajares, acabam traindo coisas que você não quer, que você não precisa e que você não deseja, nem para você, nem para o próximo. Então, a gente precisa saber lidar com as palavras. Como eu disse, a palavra ela constrói, a palavra também destrói. Um conselho pode edificar, um conselho pode não edificar. Desculpa. Então a gente tem que saber quais palavras, qual o significado das palavras antes de eu poder utilizá-la de fato. Porque às vezes Deus preparou uma bênção para você e a bênção está chegando. O anjo está trazendo a bênção que você quer. Só que você acaba dando brechas, seja por palavras, seja por ações, seja por pensamentos, seja porque qualquer coisa que parece inocente, você acaba bloqueando aquela bênção que já está lá te esperando, preparada para você, para ser entregue, está lá empacotada, bonitinha. O anjo está segurando já aquele pacote, trazendo para você. Só que você não está deixando ele vir. Você está bloqueando, entende? Então, assim, esses detalhes, muitas vezes, parecem detalhes, mas são detalhes muito importantes. São nos pequenos detalhes que se
dizem as grandes coisas, né? Tem um termo que é mais ou menos assim, e é verdade. Então, são nesses detalhes que a gente percebe o quão grande é o significado daquela situação, daquela condição, daquela palavra, daquele termo, daquele pensamento, daquela ação que parece tão inocente. Um palavrão que eu solto, às vezes sem querer, algo que está no meu coração, que sai pela minha boca, como diz na Bíblia, como diz no livro de Mateus. Meu coração está cheio de algo que eu estou falando, então eu estou falando um palavrão, eu estou atraindo uma coisa ruim para a minha vida. E muitas vezes o palavrão ele é usado com o objetivo de atrair realmente coisas ruins, né? Eu sei que aqui no grupo nós temos sim gente da nossa igreja que acredita nisso, tem gente também de outras denominações que ainda que tem as suas crenças, mas tem palavrões que eles são utilizados para atração de demônios em nossas vidas. Então a gente não pode permitir que essas coisas ruins, que esses demônios, que essas situações entrem nas nossas vidas, na nossa casa, principalmente no nosso coração. Porque se entrar no nosso coração, vai sair pela boca e a gente vai acabar amaldiçoando tudo que eu tiver ao nosso redor, né? Então, meus irmãos, o que eu quero trazer para vocês que os detalhes, eles dizem muito, né? Palavrões, palavras negativas, não combinam com o homem de Cristo, com a mulher de Cristo. Não porque o homem de Cristo, a mulher de Cristo, eles são certinhos. Não, não, isso daí, eu vou ser bem sincero, às vezes é até uma hipocrisia falar que a pessoa que é cristã, que é evangélica, ela faz tudo certinho, tudo exatamente ali correto. Não, nós somos seres humanos. Mas nós sabemos diferenciar quando eu posso fazer algo e quando eu não devo fazer algo. Assim como Adão e Eva, né, no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem, depois a mulher, e ele deixou os dois no vale, né, no paraíso, e que eu tinha uma árvore, o fruto da vida, e que eu não poderia comê-lo, isso daí é o amor de Deus por nós. Ele confia tanto na gente, ele ama tanto a gente, que ele nos dá a abertura, ele nos dá a confiança de fazer tanto o bem como fazer o mal. Claro que fazendo mal você tem consequências, fazendo bem você tem colheitas, né? Aliás, colheita você tem tanto no bem quanto no mal, depende do que você planta, você vai colher, mas então isso daí nós chamamos, né, do livre-arbítrio, que Deus ele nos concedeu, ele nos criou e ele nos deu essa capacidade de poder decidir o que a gente quer. Só que tudo aquilo que a gente faz traz uma certa condição, uma certa consequência, né, para a gente. Então, tem uma palavra que diz no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Aliás, eu complemento a fala do livro de Colossenses e digo, não só linguagem indecente no falar, como no pensar. Porque quando a gente pensa algo de ruim, aquilo vai para o coração e, consequentemente, a gente acaba falando. Então, a gente precisa purificar o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente e, consequentemente, o nosso ambiente que está ao nosso redor. Tá? Eu tenho um exemplo muito prático na minha vida. Né? Meus pais são separados, acho que eu já comentei isso, e a minha mãe, ela acabou criando a minha irmã, né? Depois eu teve que trabalhar, eu cuidei da minha irmã, mas enfim. E eu entendia muitas coisas na minha mãe, né? Muitos nervosos que ela passava, frustrações, e às vezes ela trazia palavras torpes que ela não queria, mas o coração dela estava cheio daquilo, né? E eu lembro muito bem que tinham dois termos que ela usava, principalmente comigo, né? Às vezes quando ela estava muito
muito nervosa, muito com raiva, né? Ela me chamava assim, você é uma praga na minha vida. Ou então ela falava assim, você tem que se danar mesmo. Gente, quando eu comecei eu ainda não frequentava igreja católica, igreja evangélica, eu frequentava a igreja católica, mas sempre gostei de ler, né, de me aperfeiçoar em certos assuntos, né? E esse assunto me chamou a atenção lá atrás, eu tinha 14 para 15 anos, estava começando minha vida, né, não sabendo o que eu ia fazer, trabalhar, estava naquela indecisão. Eu lembro que eu chamei minha mãe e falei, mãe, não fala mais isso. Você está amaldiçoando a minha vida. Você está fazendo com que tudo que eu quero, tudo que eu planejo, ele tenha um certo bloqueio. Você está trazendo coisas ruins para a minha vida. Não só a vida profissional, mas todas as áreas. Você está mandando eu me danar. Você está falando que eu sou uma praga na sua vida. Então, isso daí você está fazendo com que eu me torne uma praga. E eu acabo me danando, de uma certa forma. Eu sei que não é isso que seu coração quer. Eu sei que isso é o que você está falando, porque você está aqui com uma certa mágoa de outras situações, mas você está trazendo isso para mim. E eu não quero mais que você faça isso. Ela no início achou meio que era besteira, tudo, depois ela acabou percebendo. E ela viu que realmente isso não era legal. Ela começou a mudar os termos dela. E o engraçado é que assim, as coisas começaram a mudar também na minha vida, da minha irmã, né? As coisas começaram a. Não digo assim que foi um plim, começou a dar certo. Não. Mas começou a ter um certo significado. Eu vou arrumar um emprego, vou trabalhar, vou fazer um curso, vou começar a fazer certas coisas. Então, eu comecei a ver o mundo de outra forma. Parece que algo assim, como um dia chuvoso, né? Você vê lá todas as nuvens, aquela nuvem escura, que chamam de cúmulos limbos, né? Que é a nuvem escura, de chuva, de raios. De repente, você começa a ver ela indo embora, ela vai se abrindo, aí o sol aparece, e foi isso que eu comecei a perceber. Dentre outras palavras que minha mãe usava comigo, com a minha irmã, a gente começou nós, dentro de casa, começamos a depois de muita consciência, né, a nos controlarmos e mudarmos algumas palavras, né? Falar mais eu te amo, falar mais eu amo muito, eu confio em você. Isso eu trago para o meu filho, e é uma coisa que eu acho que é muito interessante, que a gente deve adotar isso para as nossas famílias, né? Para os nossos filhos também. Falar, eu confio em você. Você é o amor da minha vida. Eu te amo. Quantas vezes você não falou eu te amo para o seu marido, para sua esposa ou para o seu filho? Quantas vezes você falou, olha, você é importante para mim. Eu agradeço por tudo que você tem feito. Quantas vezes você não elogiou a pessoa que está do seu lado? Quantas vezes você não disse, olha, eu não sei o que eu faria se não fosse você? Então, às vezes, a gente tem que parar, né, de trazer coisas ruins, mesmo que sem a intenção, e começar a trazer coisas boas. E a gente vai plantando e vai colhendo. Vou elogiando meu filho, e de repente meu filho, pô, pai, você é o melhor pai do mundo, e tem aquela troca. No início é difícil, sempre é difícil. É como andar de bicicleta, você não consegue ter o controle, o equilíbrio. Mas depois que você começa, você tira as rodinhas, você vai e começa a pedalar. E assim dentro de casa, assim os costumes também vão sendo alterados, né? Então, quando a gente decide mudar, né, nosso linguajar, decide mudar o nosso jeito de falar, decide falar o como e o que será dito, né, a gente acaba recebendo aquilo também. Pode demorar um pouco? Pode demorar, mas ele vem. Não fica esperando o que você vai falar hoje, amanhã você vai ouvir eu te amo, coisa assim. Não, tem gente que não fala isso por uma vida. Aí falou uma vez, já quer ouvir de volta. A gente tem que ter também discernimento de falar, peraí, eu nunca falei isso. Eu preciso falar agora e, consequentemente, daqui a um tempo, não espere por isso, mas, consequentemente, daqui a um tempo, posso ouvir também o eu te amo, dorme com Deus, fica com Deus, vai com Deus, não vivo sem você. Olha, eu tenho muito orgulho do que você faz. Quantas vezes você não disse isso
para o filho seu, por mais uma coisa pareça boba que ele fez, falou, nossa, isso foi muito importante. O que você fez foi muito legal. Eu estou muito orgulhoso de você, estou muito orgulhosa de você. Ou eu estou muito feliz com o que você fez. Ou então chegar para o seu marido, para sua esposa e falar, olha, muito obrigado. Você me ajudou muito. Se não fosse você, eu não ia conseguir. E, consequentemente, aquilo vai evoluindo no relacionamento, no tratamento de mãe e pai com filhos, no tratamento de irmãos. Isso vai mudando. Se você mudar dentro de você, esses pequenos hábitos, você consegue trazer isso para quem está ao redor. Tem uma palavra em Provérbios, né? Adoro o livro de Provérbios. Capítulo 18, versículo 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quando amaldiçoamos alguém, até sem perceber, lançamos palavras que vão ferir profundamente. E aquilo volta para a gente. Mas quando nós abençoamos, elogiamos, trazendo uma cura, um bem, uma esperança, aquilo gera uma restauração. E aquilo gera uma coisa nova, um renascimento, seja um relacionamento, seja um tratamento para pai com filho, mãe com filho, isso renova, traz uma restauração, tá bom? Então, Deus quer que nós utilizemos a nossa boca como instrumento e bênção, né? Ele quer que nós utilizamos essa nossa carcaça, né? Isso tudo que Ele criou para o bem, para o benefício, né? A língua que antes era usada para o mal, começa a adorar, começa a usar para o bem. Os ouvidos, quando ouvem coisas ruins, isso a gente vai falar no próximo encontro, né? De certas músicas, melodias, de certos sons que seja pela trilha, né, pela letra, ou até mesmo pela frequência, aquilo acaba atraindo coisa ruim também em nossas vidas, mas isso a gente vai falar lá na frente, né? Mas vamos começar a utilizar o que a gente tem para o bem, os olhos, a boca, os ouvidos, os braços, as pernas, né? Utilizar para o bem, para que a gente possa também ter uma, uma boa colheita nesse sentido, tá? Então, hoje a palavra talvez tenha até passado um pouquinho, né? A conclusão que nós temos disso é: peça para que Deus purifique seus lábios, né? Como ele fez com Isaías, né? Então, até Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, e tocou a minha boca, dizendo: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Que cada palavra que sair da nossa boca traga graça, paz, edificação. Nós somos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, reflita comigo aqui. Senhor, purifica minha boca, o meu coração, que minhas palavras sejam fonte de vida e não de destruição. Que o teu Espírito Santo me ensine a falar com amor, sabedoria e graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero agradecer mais uma vez a compreensão, o carinho de vocês. Peço desculpas por não ter tido o último evento e também por esse vídeo, né? Assim, meio que, não digo improvisado, mas vocês viram que a resolução não é tão boa, estão usando um computador mais velhinho, mas o importante é vocês entenderem o significado dessa palavra. Amém? É isso, meus irmãos. Muito obrigado. Tenham uma ótima restinho de semana
E se a gente nos falar até o final de semana, vocês tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Boa noite.